Pessoal, vou fazer outro vídeo aqui, ou melhor, já fiz, né? Vou falar um pouquinho de um assunto que chama transformação linear, que é visto. Bom, vamos ver o que é uma transformação linear, né? Se eu tenho, se T é uma transformação do espaço vetorial V, então o espaço vetorial é um conjunto de vetores, cujos elementos são vetores, né? Esses vetores podem ser polinômios, podem ser funções, podem ser integrais, podem ser matrizes, né? Logaritmos. Então, o espaço vetorial V. Então, é o conjunto domínio, no caso aqui, comparando com as funções lá do ensino fundamental, do ensino médio. Então, o espaço vetorial V é o domínio. E eu vou transformar, então, os elementos desse conjunto nesse outro conjunto que também é um espaço vetorial e de nome W. Então aqui eu tenho o domínio e aqui eu tenho o contradomínio. Então como que eu escrevo essa transformação? Dessa forma. Veja que é bem semelhante à função lá do ensino médio, né? Então T é o nome da transformação. V é o espaço vetorial de onde eu vou pegar os elementos desse espaço vetorial e através dessa transformação vou levá-los aos elementos que estão no outro espaço vetorial. Bom, cada vetor Vzinho de V só vai ter um vetor imagem Wzinho de W, né? Então, se eu pegar um vetor, um elemento desse conjunto, esse elemento só poderá ter uma única imagem Wzinho em W, ok? Ou seja, isso pode ser traduzido por essa expressão, quer dizer, o Wzinho, né, que é o componente, né, do espaço vetorial W, ele é igual à aplicação no elemento de V do espaço vetorial V. Então você tem o Vzinho, aí você aplica essa transformação linear, né, e ela vai gerar W, ok? Muito bem. Mas quando que a transformação ou que a aplicação é chamada de linear? Ora, ela é chamada de linear se ela fizer satisfeitas duas propriedades, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a soma de dois vetores que estão aqui dentro, se eu somar dois componentes que está aqui dentro do V, essa transformação vai ter que levar na soma das transformações de cada vetor separadamente. Então, se eu pegar a transformação do vetor V1 e somar com a transformação do vetor V2, ele tem que dar exatamente a transformação do vetor V1 mais o vetor V2. A segunda propriedade, a transformação de um escalar alfa vezes o vetor V1. Então, se eu multiplicar um Vzinho do espaço vetorial Vzão por um vetor, por um número real, essa transformação vai ser igual se eu pegar o número real e multiplicar a transformação do próprio V1. Então, veja que separou, né? Bom, então, se a aplicação T, né, elas fizer satisfeitas essas duas propriedades, então ela é chamada de transformação linear. Então, esse V1 e V2 são vetores do Vzão. E o alfa, é um escalar, um número qualquer, que é real. Bom, aqui eu tenho um tipo de transformação, né? Essa transformação pega os pares ordenados, R2 é o par ordenado, e leva no espaço. Então aqui é o plano e aqui é o espaço. Então essa transformação vai pegar um par ordenado do plano e vai levar numa terna ordenada no espaço. Então essa daqui, ó.
t de x, y, então isso aqui é o par ordenado, então ela vai pegar isso aqui e vai levar nessa terna. Então a primeira componente é 3x, a segunda componente menos 2y, e a terceira componente x menos y, né? Então será, né? A pergunta é essa, será que essa transformação pode ser denominada linear? Então para isso eu tenho que satisfazer aquelas duas propriedades que eu mostrei anteriormente. Então vamos começar pela primeira. A primeira diz, se eu pegar um vetor do V, do R2, e somar com outro vetor do R2, aqui está errado, aqui é vírgula, o resultado tem que ser igual à transformação do primeiro vetor mais a transformação do segundo vetor. Então vamos verificar isso. Então aqui, ao somarmos dois vetores, eu somo as duas componentes, x1 e x2, e a outra componente, y1 com y2. Então vamos ter isso aqui. Ora, mas o que é tx1, y1? É você substituir o x por x1 e o y por y1. Então vai ficar 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. E como que vai ficar do x2 e y2? Do mesmo jeito. No lugar do x eu vou botar x2, no lugar do y eu vou colocar y2. Então vamos ficar com 3x2 menos 2y2, x2 menos y2. Agora vamos somar esses dois. Ao somarmos esses dois, eu vou ficar 3x1 com 3x2. Então vai ficar 3 vezes x1 mais x2. Menos 2y1 com menos 2y2. Ora, vai ficar menos 2y1 mais y2. E agora, x1 menos y1 com x2 menos y2. Então, eu vou somar o x1 com x2 e vou somar o y1 com y2. Ora, então realmente ficou certo, né? Porque a transformação do par x1 mais x2 com y1 mais y2 seria o triplo do x. Ora, mas quem é o x? Ora, é o x1 mais x2. É a primeira componente da transformação. Ora, e aqui ficou menos 2y, mas y é a segunda componente. Portanto, é y1 mais y2. E a terceira componente é a diferença das duas componentes. Então, eu vou fazer x1 mais x2 menos y1 mais y2. Então, realmente ficou correto, né? Então, por enquanto, está conferindo. Vamos ver a segunda propriedade. Bom, nós temos que ver isso aqui. Ao multiplicarmos alfa por um par ordenado, vamos ter alfa x1 e alfa y1. Então, esse ficou o par ordenado. Aqui, aplicando a transformação, ficamos com 3x1 menos 2y1 e x1 menos y1. Bom, agora podemos multiplicar o alfa por esse vetor todo aí. Ao multiplicarmos, vamos ficar com 3α x1 menos 2α y1 e alfa x1 menos alfa y1. O que confere também, ó, porque a primeira componente é alfa x1 vezes 3, 3α x1. A segunda componente é alfa y1. Então ficou menos 2y, ou seja, menos 2α y1. E a terceira componente é x menos y, ou seja, alfa x1 menos alfa y1. Então conferiu as duas propriedades. Então eu posso dizer que essa transformação é uma transformação linear. Vejamos essa aqui se ela pode ser linear. Então vamos aplicar. Aqui é de R em R, quer dizer que eu vou pegar um número, né? E esse número eu vou multiplicar por 3 e somar 1. Vamos ver se essa transformação será linear. Então, se eu somar a transformação da soma, tem que ser igual à soma das transformações. Então, fazendo a substituição, temos t de x1 é 3x1 mais 1. E t de x2 é 3x2 mais 1. Ora, somando esses dois, vamos ficar com 3 que multiplica x1 mais x2 e 1 mais 1 dá mais 2.
Portanto, não ficou igual. Veja, tinha que dar o triplo do componente, né, do vetor, mais uma unidade. Mas deu mais 2 unidades. Portanto, essa transformação não verificou a primeira propriedade. Então, ela não é linear. Então, podemos admitir o seguinte: se a transformação for linear, ou seja, a imagem do vetor zero de V será o vetor zero de W, ou seja, T0 igual a zero, né? Toda vez que a transformação for linear, isso deve acontecer. Então nesse caso, se eu colocar zero, T de zero vai dar 1. Então não deu zero, tá vendo? Tá certo? Então, se a transformação for linear, isso vai acontecer, ok? Então, mas o fato de acontecer isso não garante que a transformação seja linear. Mas se eu confirmar que ela é linear, então isso deve acontecer. Vejamos essa transformação, se ela é linear. Então aqui é de R2 em R2. Então você tem um par ordenado, outro par ordenado. Então, verificando aqui a soma de dois pares ordenados, tem que ser igual à soma das transformações de cada par ordenado. Portanto, aqui eu vou somar x1 com x2, a primeira componente vai ser x1 mais x2. A segunda componente será y1 mais y2. E aqui temos a aplicação, então vamos ficar com x1 ao quadrado e 3y1. Aqui, x2 ao quadrado mais 3y2. Somando esses pares ordenados, vamos ter x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e 3 vezes y1 mais y2. Observe que a segunda componente está correta, mas a primeira não está correta, porque deveríamos fazer o quadrado da primeira componente. E o quadrado de x1 mais x2, sabemos que é x1 ao quadrado mais 2x1 mais x2 ao quadrado. Portanto, está faltando aqui o 2x1, x2. Ou seja, não confere, né? Então, essa transformação não é linear. Ora, mas aqui a gente percebe o seguinte, que t de 0, 0 vai dar 0 e 0, né? Então, se a imagem do vetor 0, 0, do vetor V, é o vetor 0, 0 de W, ou seja, t de 0, 0 será igual a 0, 0, não vai garantir que a transformação seja linear, tá vendo? Então, essa é a recíproca da primeira vista anteriormente, né? Eu disse que se a transformação é linear, então vai satisfazer isso aqui. Ou seja, t de 0 vai ser o vetor 0. Mas o fato de ter t de 0 ser igual a 0 não garante que a transformação é linear, como foi o caso dessa aqui. Ok? Um abraço, pessoal.